5:22. Gálatas 5:22. Eu quero dar apenas uma introdução sobre este estudo, o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, e nós já lemos, fizemos uma leitura em uníssono, mas eu vou ler novamente o verso. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Meus irmãos, vou fazer duas perguntas. A primeira, você acha que existe cura para o pecado? Existe cura para esta doença orgânica, porque é orgânica, chamada pecado? A palavra de Deus ensina que sim. João, um dos apóstolos, escreveu: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não há pecado que o sangue de Jesus Cristo não possa cobrir, ou que o sangue de Jesus Cristo não possa apagar. E através do sangue derramado na cruz, nós somos perdoados e também absolvidos da culpa trazida pelo pecado. Mas, infelizmente, mesmo depois de perdoados, o pecado continua em nós. Portanto, outra pergunta se faz necessária: o que pode nos dar vitória contra a prática do pecado? Outro apóstolo, agora Paulo, responde: o fruto do Espírito Santo, que acabamos de ler. Quais são os pecados que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é capaz de tirar de nossas vidas? Veja a lista. Eu e você não somos culpados de todos, mas nós somos culpados de alguns, ainda nesta noite: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Não seria maravilhoso trocar todos esses hábitos malignos por atitudes santificadas e bondosas? A palavra de Deus ensina que podemos vencer o pecado após a nossa salvação. Antes, porém, não. Você sabia que o homem perdido, ele até consegue controlar o pecado, mas jamais vencê-lo? Veja o que Paulo também disse: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso eu disse que o homem salvo, ele consegue trocar o mal pelo bem e a carne pelo espírito, mas o perdido só consegue controlar a sua natureza. Jesus deixou bem claro que o Espírito Santo seria o seu substituto sobre a terra. Jesus salva, mas é o Espírito Santo quem nos santifica. E santificar quer dizer separar, colocar de lado ou afastar de algo que seja pernicioso. Então ele, o Espírito, nos pega e nos separa de tudo aquilo que aborrece a Deus. Para isso, ele usa sempre a Bíblia, a palavra de Deus e a sua própria presença em cada um de nós. Então escute bem: quem nesta noite possui o Espírito Santo sabe que o tem. Não se trata de nenhuma manifestação externa, falar em línguas, fazer profecias, mas exatamente uma manifestação interna. O Espírito Santo fala com o nosso espírito humano. Veja Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, nesta noite, qual o papel do Espírito Santo em nossas vidas? Eu vou mostrar 3 papéis do Espírito Santo para com o homem, para conosco. O Espírito Santo é a pessoa mais incompreendida dentro da Santa Trindade. No entanto, ele é a mais importante
para nos transportar desta vida para a outra. Todos nós aqui caminhamos em direção à eternidade. Não há como parar, não há como evitar este destino. Todos nós estamos sendo transportados dia após dia desta vida para outra. Agora, Ele é quem nos transporta, o Espírito Santo. Por quê? Porque eu e você, nós não possuímos uma alma. Você vai entender. Eu não possuo uma alma. Eu e você não possuímos uma alma. Na verdade, nós somos uma alma. Eu e você somos uma alma. O que nós possuímos é um corpo. Pense então nisso. Você é uma alma eterna dentro de um corpo passageiro. O problema do ser humano é que ele agora prioriza o corpo, que é passageiro, que é temporário, que é transitório, e sacrifica a alma, que é eterna, que é para sempre. Então nunca mais se esqueça desta lição. Você não possui uma alma, você é a própria alma. Você possui um corpo, é o corpo que vai ser deixado para trás, é o corpo que vai sair da alma, e não a alma que vai sair do corpo. Amém, irmãos? A alma permanece. Ela, uma vez salva, é perfeita. Uma vez salva, jamais pecará novamente contra Deus. Nossa alma é perfeita nesta noite. Por isso que João disse que aquele que é de Deus não peca. Está se referindo à sua alma eterna, salva, redimida para toda a eternidade. Então eu não possuo uma alma. Eu sou uma alma. Eu ainda possuo um corpo, mas em breve hei de deixá-lo. Ele há de ficar para trás. Então o Espírito Santo, ele habita o nosso corpo, mas para cuidar da nossa alma. Ele não está interessado no nosso corpo, mas ele está interessado na nossa alma. Ele não tem comunhão com o nosso corpo, mas ele tem comunhão com a nossa alma. Por isso Paulo, o apóstolo, disse: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Viu a importância da alma versus o corpo? Nós sempre ouvimos os nossos pregadores, dizendo: sem o Espírito Santo, a vida cristã se torna impossível. E eles têm razão. Isso explica por que muitos crentes têm dificuldades para cumprir as tarefas mais simples, as tarefas mais básicas da vida cristã, que é ler a Bíblia. Como é difícil para nós orar a Deus e também frequentar os cultos da nossa igreja assiduamente e falar de Jesus Cristo. Tudo isso se torna difícil para nós. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele está militando diariamente contra a nossa carne e a nossa carne contra ele. Por isso que os pastores dizem que sem o Espírito Santo, a vida cristã se torna impossível de ser vivida. Lembra do hino do cantor cristão, o 155? Quantos se lembram desse hino? Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Poderíamos cantar assim: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não andamos em espírito de todo o nosso coração. Então o Espírito Santo, ele é o segredo da nossa vitória. O primeiro papel do Espírito Santo em nós é o de consolador. É o de consolador. Veja o verso 7. Jesus disse em João 16, 7: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. 3 passagens do Novo Testamento chamam-no de Consolador. João 14, 16, João 14, 26, João 15, 26. Então, Consolador é um nome próprio. Você pode
chamá-lo de Consolador, porque este é o nome próprio do Espírito Santo. E sabe o que quer dizer Consolador? Advogado de defesa, aquele que nos defende, e intercessor, aquele que nos representa perante Deus. Em outras palavras, ele é o segundo Jesus. Acreditem, ele é como Jesus e ele é o segundo Jesus que foi deixado para nós. O primeiro ascendeu-se ao céu, mas ele, o segundo, permaneceu conosco aqui na terra. E ele se encontra conosco nesta noite, neste momento, dentro de nós, ao nosso lado. E Jesus usa a expressão outro. Ele quer dizer com isso, outro de mesmo gênero, outro de mesma espécie. Por quê? Porque a essência do Espírito Santo é a mesma essência divina de Jesus. Uma das áreas onde o Espírito Santo mais atua em nossas vidas, mas poucas pessoas param para pensar sobre isso, é através da oração. É através da oração. Você sabia que a oração é o carro que realmente nos transporta para a presença de Deus? Mas o Espírito Santo é a estrada sobre a qual aquele carro transita. Então, se a oração é o carro, o Espírito Santo é a estrada. Por isso que muitas pessoas dizem, eu orei, mas a minha oração não ultrapassou o teto. O que elas estão dizendo com isso? Eu orei, mas sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Certa vez, um crente mistificado queria me convencer que a oração bem-sucedida é aquela que usa os pronomes de tratamento apropriados para se aproximar de Deus, tais como tu e vós, por exemplo. Com certeza, Deus deve ser tratado com respeito e reverência, mas, irmãos, palavras são vazias sem a presença do Espírito Santo de Deus. Veja Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, o segredo não está nos pronomes de tratamento que nós usamos, ou, irmãos, da maneira como estamos conjugando os verbos, mas depende sim da presença do bendito Espírito Santo na nossa vida de oração. Outra área de atuação do Espírito Santo, que nós às vezes não percebemos, é na área do sofrimento. O Filho de Deus, ele não precisa ver a razão de seu sofrimento, desde que ele veja a presença de Deus durante o seu sofrimento. Se ele ver Deus, ele não vai perguntar por quê. Se ele ver Deus, ele não vai se interessar na razão que o levou àquela situação. E ninguém nos conforta mais e nos capacita mais na hora do sofrimento que o Santo Espírito de Deus. E às vezes, esse conforto chega a ser inexplicável. Inexplicável. Nunca vou me esquecer de uma senhora cuja depressão havia alcançado, eu diria, o patamar máximo de sofrimento. Ela tinha acabado de sair do consultório do psiquiatra. E ele havia passado para ela remédios, tarjeta preta, psicotrópicos, e ainda acrescentou, você precisa se divorciar, se separar de seu marido. Graças a Deus, ela passou pelo meu escritório e ela conversou comigo, me deu a oportunidade de abrir a palavra de Deus. Eu apenas pedi isso dela. Vá para casa antes de tomar uma decisão, acenda uma vela, e durante o tempo em que aquela vela estiver queimando, apenas ore, chore na presença de Deus, leia a Bíblia, leia os Salmos e chore mais e mais na presença de Deus. Ore a Deus e leia a Bíblia, leia os Salmos e fique dentro do seu quarto até que a vela inteira tenha se queimado. E ela, graças a Deus, fez o que eu pedi. 4 horas mais tarde, ela havia
saído da crise, sem a ajuda do remédio e principalmente sem abandonar o marido. Amém, irmãos? Com certeza ela continuou o tratamento com o seu médico, mas nunca deixou o seu marido. Então, meus amados, o Espírito Santo é especialista em nos consolar e nos defender nos piores momentos da vida. E outra área de atuação do Espírito Santo, que nós não paramos para pensar, é na área do trabalho. Seja o trabalho que for, seja o ministério que for, se Deus nos chamou, o Espírito Santo há de nos capacitar. Com Ele você será o melhor advogado. Com Ele você será o melhor médico. Com Ele você será o melhor professor possível. Ele não unge apenas os pregadores, os professores da igreja, mas Ele também unge todos os crentes que dependem dEle para executar o seu trabalho. E outra área de atuação do Espírito Santo, em minha vida, na sua vida, é na área de relacionamento, quer seja conjugal, quer seja eclesiástico, quer seja no local de trabalho, quer seja na escola. Como consolador, Ele sabe não só o que se passa na nossa vida, mas na vida das pessoas com quem nós estamos tendo dificuldades. Parece simples, mas você sabia que a melhor maneira de você relacionar-se com outra pessoa é se colocando sempre no lugar dela? Por exemplo, Sebastiana chegou na igreja de cara fechada, falando mal de tudo e de todos. E finalmente a ira dela alcançou o pastor da igreja. Ele simplesmente disse: ela está tendo alguns problemas de saúde que estão afetando a sua personalidade. Ou seja, o pastor deu o benefício da dúvida para a irmã Sebastiana. E só o Espírito Santo é capaz de criar empatia em mim, em você, quando alguém nos maltrata, ou nos outros, quando somos nós que o estamos maltratando. Em suma, então, a convivência familiar, eclesiástica, seria impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Então, o primeiro papel do Espírito Santo é o de nos consolar, é o de nos confortar. E o segundo? O segundo é o papel de conscientizador. Veja o verso 8, Jesus também disse: e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Agora, eu e você vivemos num mundo muito polarizado. Convencimento se tornou uma tarefa quase que impossível. Isso porque nós trabalhamos através da retórica. Nós trabalhamos através das narrativas que aprendemos, com os grandes filósofos gregos. Nós usamos então a retórica, os debates, para mudar a ideia das pessoas. Mas o Espírito Santo, Ele só trabalha através da consciência do ser humano. Se o homem ainda possui uma consciência, há esperança para ele. Se ele não tem mais uma consciência, não adianta a sua retórica, não adianta nem as suas provas, você jamais irá convencê-lo. Por exemplo, o ex-presidente americano do Partido Democrata, Bill Clinton. Você sabia que ele foi o primeiro presidente, se eu não me engano, em 2004, 2005, ele foi o primeiro presidente, não, foi bem antes disso, foi 95 ou 96. Ele foi o primeiro presidente a defender o aborto abertamente na sociedade norte-americana. Mas em 95, ele apoiou o aborto com restrições. Ele disse: o aborto precisa ser seguro, raríssimo e legalizado. Tá bom. O aborto precisa ser seguro, raríssimo e legalizado. 28 anos mais tarde, na convenção de seu partido em Chicago, Oprah Winfrey, a Xuxa norte-americana, disse, olha o que ela disse durante a convenção, que aborto é necessário para se alcançar o sonho americano. Agora, abortar faz parte do sonho americano.
Mas eu pensava que o sonho americano é ter o direito de nascer e de viver, sem ser destruído dentro do ventre de sua mãe. Então, quem pode mudar a consciência de pessoas que pensam assim? Dentre nós aqui, ninguém. Só o Espírito Santo de Deus. Só Ele é capaz de convencer o homem do pecado e da justiça e do juízo vindouro. Porque quando o ser humano acredita na existência do inferno, os pensamentos mudam dentro do seu coração. E é por essa razão que há muitos criminosos que estão se convertendo hoje em dia dentro dos presídios. Eles não têm medo do sistema penal brasileiro, mas sim do juízo final de Deus. Olha o que o salmista disse: o meu corpo se arrepiou com temor de ti, e temi os teus juízos. E quem causou este temor dentro do coração do salmista? Foi o bendito Espírito Santo de Deus. Então, o que a Bíblia ensina sobre a nossa consciência? Porque você e eu não vamos convencer ninguém, mudar ninguém, através da retórica, nem através das narrativas. Só Deus pode convencer alguém através da consciência. O que vem a ser a consciência? É uma faculdade interna que capacita o ser humano a distinguir entre o certo e o errado. Mesmo que ele não seja salvo, possuindo uma consciência ainda, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. Também a consciência é uma fonte de comunicação que Deus criou entre ele e o ser humano. Deus fala ao ser humano através da consciência, mesmo o ser humano perdido. Terceiro, a consciência é um juiz que monitora os nossos pensamentos e ações. E finalmente, é uma revelação que Deus existe e que Deus nos criou. Veja Romanos 2, verso 15. Os quais mostram a obra da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 2,15 mostra que todos os homens, salvos e perdidos, possuem uma consciência. Uma manifestação muito clara da consciência, do convencimento espiritual, foi quando Jesus disse, para a multidão em João 8, quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra sobre esta mulher que havia sido apanhada no ato de adultério. Aí a Bíblia diz que um a um, inclusive os discípulos, foi saindo de fininho, porque todos eles sentiram o peso de sua consciência. O que Jesus usou para convencer aquela multidão de que ela não era melhor que a própria mulher apanhada em adultério? Ele usou o que eu uso, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Ele usou o que nós todos precisamos usar, a palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus. Então você e eu não vamos ganhar nenhum debate usando estatísticas. Eu e você não vamos ganhar nenhum debate usando o nosso conhecimento científico, político e nem mesmo religioso. Mas se você quer realmente trabalhar de dentro para fora, no coração de um ser humano, só existe uma maneira, é através da palavra de Deus. Então, por que o Espírito Santo, pastor Rômulo, não está mais convencendo as pessoas como antigamente? Porque o Espírito Santo não está mais atuando no meio das igrejas, principalmente da nossa, como ele fazia antigamente? Porque nós estamos vivendo nos últimos tempos. Eu sempre avisei que nos últimos tempos, os tempos seriam o quê? Trabalhosos. E que os homens seriam amantes de quem? De si mesmos. Nós estamos atravessando os últimos tempos, em que a consciência das pessoas seria cauterizada pela mentira, mesmo a mentira oficializada. Veja o que Paulo predisse:
pela hipocrisia de homens que falam mentiras. E eles acreditam na mentira que falam, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então o ser humano, ele está ouvindo mentiras desde que nasce, através da família, através da escola secular, através dos políticos, através da mídia tradicional, das suas novelas e noticiários, através das mídias virtuais. Então o contato com a verdade hoje em dia tornou-se mínimo. Quando chega a idade adulta, a consciência daquela pessoa já foi cauterizada. Realmente, a única esperança para o homem, que já cauterizou a sua mente, é o trabalho sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E agora escute o que eu vou dizer. Há testemunhos, há notícias fidedignas de que Jesus tem aparecido para muitos muçulmanos no Oriente Médio e testificado para eles pessoalmente sobre o Evangelho. Apesar de que eu acredito na conversão sobrenatural desses muçulmanos, eu não acredito que seja uma verdadeira teofania, ou seja, que Jesus realmente apareceu para eles em pessoa. Mas sim, meus irmãos, eles experimentaram um êxtase emocional muito intenso e foram convencidos sobre a verdade. Que Jesus tenha usado um sonho ou não, não importa. Eles chegam a pensar que viram a Jesus, quando na verdade apenas ouviram uma voz interna. E de qualquer forma, a conversão deles é bem-vinda e só pode ser explicada por um milagre. Amém, irmãos? E eu creio nisso. Só um milagre, só um acontecimento sobrenatural para convencer os homens hoje em dia. E esse é o papel do Espírito Santo. Primeiro é o de nos confortar, de nos consolar, mas segundo é o de nos convencer. E que bênção é saber que eu não tenho essa tarefa. Eu não tenho obrigação de convencer ninguém. Eu não tenho que convencer ninguém. É trabalho do Espírito Santo de Deus. Mas o meu trabalho é usar a palavra de Deus. E através dela, ele vai convencer. Ele vai convencer o perdido mais cauterizado que esteja nos ouvindo nesta noite, ou o crente mais frio e mais distraído que esteja entre nós também nesta noite. Mas não é trabalho do homem, é trabalho do Espírito Santo de Deus. E o terceiro papel dele, e você não gosta, eu não gosto, mas precisamos, é o de corretor. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Meus irmãos, eu creio na verdade, eu creio que ela é absoluta, e eu creio que eu estou do lado da verdade. Eu não sou presunçoso, porque não se trata da minha verdade. Se fosse a minha verdade, aí eu seria presunçoso. Mas é a verdade de Deus. Amém, irmãos? E a verdade de Deus, ela é absoluta, ela não é relativa. Por quê? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Por isso que, assim que o homem se converte a Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, ele começa a ser corrigido. Pois até então, ele estava vivendo à vontade e uma verdadeira mentira. Agora, a verdade chegou aos seus ouvidos, e a verdade é absoluta. Então, ele será corrigido em todas as áreas da sua vida. Ele será corrigido como marido, ela será corrigida como esposa, ela será corrigida como filha. E ele vai corrigir-nos na nossa vida social, na nossa vida espiritual. Ele vai nos corrigir na nossa vida religiosa. Ele vai corrigir o nosso ponto de vista político. Ele vai nos corrigir no nosso ponto de vista educacional. Ele vai nos corrigir no nosso ponto de vista científico e assim por diante. Porque quando você aceita Cristo, o Espírito Santo, ele toma conta de toda a sua vida. Ele se torna um disciplinador. E ele vai nos corrigir.
Paulo assim explicou, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a nossa visão de mundo, ela é transformada. Ela passa a ser a verdade bíblica. E não mais o que nós aprendemos em casa de nossos pais, muito menos o que aprendemos na escola de nossos professores, ou o que aprendemos nas redes sociais. Isso se chama transformação. E só acontece quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. Então, se o papel do Espírito Santo é o de consolar, convencer e corrigir, por que as nossas igrejas não estão pegando fogo por Cristo? Porque nem todos são salvos. Por incrível que pareça, nem todos são salvos dentro da igreja. E você não precisa ter dúvidas. Porque se você é salvo, o Espírito Santo tem cumprido esses 3 papéis na sua vida. E nesta noite, enquanto eu falava, você sabe que é salvo. Amém, irmãos? Não há dúvidas. Você já experimentou o Espírito Santo nessas 3 qualidades. Quantas e quantas vezes ele já não o consolou diante das suas lutas, dores e tristezas e decepções e dificuldades. Você já o experimentou o convencendo da verdade, mostrando para você que aquele caminho não era o certo. E quantas vezes ele não puxou sua orelha, quer seja através de uma pregação ou simplesmente através de um acontecimento. Nem todos realmente possuem o Espírito Santo, mas quem o tem, sabe que o tem. E quem não o tem, também sabe que não o tem. Então eu não tenho receio de causar dúvida no coração das pessoas. Porque é verdade. Você sabe, neste momento, que o tem. E você sabe se não o tem. Uma história que eu contei bastante. Tem a impressão que o som está baixo, Luizinho? Não sei se o microfone perdeu o ganho de repente. Mas uma história que eu contei muito nesse período que eu fiquei nos Estados Unidos, é que quando eu aceitei a Cristo, eu tinha 12 anos de idade. E ninguém, mas ninguém, precisou me dizer que o Espírito Santo habitava em mim e agora eu precisava ser uma pessoa diferente. Simplesmente aconteceu. De repente, eu não tinha mais coragem de fazer as coisas que eu fazia antes. De repente, eu mudei o meu comportamento, sem que alguém me pedisse para fazer isso. Nós éramos em 45 alunos, dentro da sala de aula, na escola Dom Luiz do Amaral Mouzinho. Eu estava na 5ª série do ginásio. E eu me lembro, eu era um dos piores alunos. 45 alunos, eu fazia parte dos 5 piores. Eu me assentava no último banco, na última carteira da classe, era distraído, conversava o tempo todo. Se eu fosse levado a uma psicóloga, eu teria saído de lá com vários diagnósticos. Minhas notas eram baixíssimas, eu era muito distraído. Conversava o tempo todo. Minha avó brincava, ela dizia que eu conversava mais que o homem da cobra. Quantos conhecem essa expressão? Antiga. E eu aceitei a Cristo no início do ano. Início do ano nada, né? Abril, maio. E de repente, eu passei a ouvir tudo que o meu pai dizia. Meu filho, por que você não se assenta no primeiro banco? Preste atenção nos professores. Escute a voz dos professores. E deixei o último banco, vim para o primeiro. No final daquele ano escolar, eu já era um dos 5 melhores alunos da minha classe. Meu professor Francisco, professor de História, ele fez uma gincana, dividiu a classe. Como nós éramos 45, então ele fez equipes de 5.
E ele colocou os 5 piores numa equipe, sabendo que nós iríamos perder e nós iríamos sair em último lugar. Mas ele só não sabia que eu já era uma pessoa diferente. Eu não era mais quem eu era. E no final da gincana, nossa equipe tirou em primeiro lugar. A equipe dos baderneiros tirou em primeiro lugar. Eu fui o único que estudei na equipe. Eu fazia perguntas, eu respondia, eu fazia perguntas, eu respondia. Ninguém mais colaborou. Eu ganhei sozinho. E aí o professor Francisco perguntou perante a classe: Rômulo, os professores da 5ª série, todos eles estão se perguntando o que aconteceu com você. Você não é mais o mesmo. Suas notas são boas, seu comportamento foi transformado. O que aconteceu? E aí eu me levantei e perante a minha classe eu disse: olha, a única explicação é que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu me arrependi dos meus pecados, eu convidei Jesus para entrar na minha vida. Foi a resposta que eu dei. E aquele professor e os alunos todos se levantaram e bateram palmas por alguns minutos. Eu acho que foi a primeira vez que eu preguei na minha vida, né? E nunca mais parei de pregar desde então. Então, se uma criança de 12 anos foi transformada, todos nós aqui já fomos transformados um dia. Através da salvação e através da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Então pense, a partir de hoje, que você não possui uma alma, mas que você é uma alma habitada pelo Espírito Santo de Deus. E o que vai ficar para trás e já está ficando é o seu corpo, é a sua vida terrena, porque a sua vida espiritual é eterna, é para sempre. O Espírito Santo é quem vai nos transportar e está transportando desta vida para a vida vindoura. Amém? Pai querido e glorioso,